Mas é o seguinte, eu queria aproveitar esse momento aqui, a gente está iniciando o Canelada, para fazer uma homenagem ao nosso amigo Vampeta. Eu pensei muito em você ontem à noite, depois de tudo que a gente falou e ouviu sobre a derrota da seleção brasileira, mas por um aspecto muito importante que você abordou logo depois da convocação da seleção brasileira e antes, inclusive, do Tite anunciar a lista dos 26. O jogador em questão, eu nem concordo tanto contigo, mas o teu argumento, ele me convenceu e é algo que a gente tem que começar a considerar quando se fala numa convocação de seleção brasileira. Você falou muito sobre que você teria levado para a Copa do Mundo o Gabigol, principalmente porque ele joga num clube grande, um clube de pressão. E aí, fiquei pensando muito nisso ontem. A gente sabe que todo jogador de futebol hoje, ele sonha em jogar, por exemplo, na Premier League, na Liga Espanhola, que são as mais importantes, vistosas e que mais pagam no mundo. Mas aí tem um outro componente. Então, se você tem um jogador aqui no Brasil disputando posição com alguém que está na Premier League ou na Liga Espanhola, a tendência é que a gente convoque e opte pelo jogador que está lá. O que é natural, porque o que está lá, ele está enfrentando os melhores do mundo e o que está aqui, não. Mas tem um outro componente que, às vezes, a gente deixa de levar em conta e você considerou nisso. Que é o seguinte, o cara que joga no Flamengo e no Palmeiras hoje, ele está decidindo toda hora. Então, a todo momento, ele tem a pressão de decidir. Um cara que está na Premier League, por exemplo, num Aston Villa, ou um jogador que está no Sevilha, ou mesmo aquele que está no Manchester United, que não decide coisa nenhuma, ele não está convivendo com essa pressão da decisão, fazendo parte do dia a dia esportivo dele. O do Flamengo tá, toda hora ele está em final de Libertadores, de Copa do Brasil, de Brasileiro, e o do Palmeiras idem. E eu estou te falando isso porque você defendeu essa tese antes e a gente ficava, às vezes, muito hipnotizado por aquela coisa do cara que joga na Liga Maior. É verdade, jogar na Liga Maior é importante, é o sonho de todo jogador. Mas a gente tem que considerar esse componente sempre. Ou seja, do jogador que está acostumado à pressão. E o cara hoje que joga no Flamengo e no Palmeiras, ele tem essa pressão fazendo parte do dia a dia dele. Então, portanto, ele está muito treinado para uma situação como aquela de ontem. É que vive, né? Quando eu falo assim, tudo bem, tem aí, né? A Premier League, La Liga, a gente tem ali, né? Portugal ali com sua liga, a Itália, tudo, mas esses jogadores de Flamengo, Palmeiras, né, que estão ganhando tudo, esses caras eles defendem dois clubes gigantes. Eu falo assim, eles não estão. Qual é a diferença só? É que está no continente americano e a moeda é diferente. Sim. A moeda é diferente. Mas eles vivem situações aí de viajar, de estar todo momento. E até entre eles competindo, você vê que para o país todo, quando vai ver a cobrança do dia a dia, se não jogar bem, a gente está aqui fazendo o programa todo dia, é na goela, se jogar bem é elogiado, coisa comum que faz parte do nosso trampo aqui no dia a dia. O Perno puxou esse assunto com você, Vamp, sobre um jogador desse mesmo perfil do Gabigol na seleção, um cara decisivo, que já está acostumado com um jogo grande, já brilhou em momentos cruciais. E aí, Vamp, será que faltou um jogador desse estilo, desse tipo, como o Gabigol? Quando eu falo do Gabigol, de qualquer outro, eu digo que os caras também não jogam um time qualquer. O Dudu, os caras, eu falo assim, os caras defendem clube gigante que a cada 3 dias a gente está comentando eles, julga eles, se joga lá contra os melhores. Outra coisa que também não entra, por isso que é bom andar com vocês e conversar com vocês. A seleção brasileira não joga contra o europeu, mas os jogadores tudo jogam contra, eles são tudo da Europa. Sim. Aí o Flávio falou, então pega já um treinador que está lá, bota ele lá, mas eles jogam contra o europeu. Jogam entre eles. Por exemplo, faltou um jogador. Você viu quantos jogadores, o Modric estava enfrentando, Casimiro, ex-companheiro dele por mais de 10 anos, Rodrigo, Vinícius Júnior e Militão. Tudo jogou com o Modric, tava todo mundo junto outro dia ganhando a Liga dos Campeonatos. Aqui no meu grupo tem o Cafu e o Roberto Carlos. Vambora. Que falta que eu senti do Rodinei, ultrapassagem. Mostra. Ultrapassagens, Pedro, não tem. Os laterais não fizeram ultrapassagem. É o avião. Se você lembrar aí, os últimos títulos do poderoso Flamengo, tudo com o passe do avião. O Vidal se rendeu ao homem, irmão. Agora